Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à live de hoje. Vocês estão bem? Esperar o pessoal chegar pra gente conversar um pouquinho hoje sobre ansiedade. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje no horário um pouquinho diferente, né? Às 9 horas. Olá, Érica, boa noite. Seja bem-vinda. Olá, Joselene, boa noite. Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá ok pra vocês? Suzy, boa noite. Obrigada, Gislene. Vocês estão de que parte do Japão? Bom dia para quem tá no Brasil. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Konbanwa, genki? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Juliana Nakazaki, sou psicóloga. A Gislene tá falando de Mieken, que legal. E obrigada, né, por vocês estarem aqui. Boa noite, Kátia, Sasaka. Seja bem-vinda, né, para essa live que a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Então, vou deixar vocês bastante à vontade, né, se tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, podem usar esse espaço, né, para que a gente possa compartilhar e conversar e, né, e tirar dúvidas, e é para isso que a gente está aqui. Falar um pouquinho sobre algumas características principais da ansiedade, né, como é que a gente faz para lidar com esses sentimentos, que a ansiedade ele é um sentimento comum dos seres humanos. Todos nós temos um certo nível de ansiedade ou sentimentos e emoções ansiosos, pensamentos ansiosos, de acordo com alguma determinada, algum evento específico da nossa vida. Então, por exemplo, quando nós vamos para uma entrevista de emprego, quando nós vamos fazer uma prova ou um teste, quando nós vamos fazer, inclusive, às vezes, algum exame médico, ou ir ao médico por conta de alguma dor que aconteceu, quando nós vamos num primeiro encontro, né? Quando nós estamos num relacionamento e vamos conhecer a família do nosso namorado, da nossa namorada, nossa, né, nosso, até às vezes família de amigos, a gente tem esses sentimentos, essas sensações que são realidade provindos, né? Vem da ansiedade. Então, cada um vai apresentar os sintomas ansiosos de uma forma muito particular. Não é todo mundo que vai apresentar a ansiedade da mesma maneira. Então, às vezes, a gente vai ficar com dor de barriga, às vezes a gente vai perder o sono ou perder o apetite, às vezes a gente vai ficar com a mão suando ou as mãos muito frias, ou a gente vai ficar com
o coração acelerado, vai ficar ofegante, né? Vai ficar muito vermelho, né? Com vergonha, envergonhado. A gente vai ter dificuldade para fluência da fala, então você vai ficar meio gaguejando, né? Meio esquisito assim, né? Por quê? Porque a ansiedade faz parte. Então, quando, por exemplo, a gente vai viajar, é super normal, né? Na noite anterior, a gente fica pensando como é que vai ser, aquela expectativa. Então, isso é um traço de ansiedade. Mas, como eu disse, é um traço normal. Então, como é que eu sei, né? Como é que eu percebo que a ansiedade que eu estou vivendo, que eu estou sentindo, ela já não é mais tão legal. Ela já não é mais esse natural que todos nós sentimos. Então, quando a gente começa a perceber que a ansiedade, ela está tomando conta dos nossos pensamentos, né? Por isso que o tema dessa live é pensamentos a mil. Aí a gente começa a perceber que existe uma necessidade de intervenção profissional para me ajudar a lidar com esse momento, né? Então, quando você fica extremamente ansioso e aí você fica o tempo todo pensando, nossa, mas o que será que vai acontecer no meu dia hoje? Será que vai acontecer alguma coisa de errado? Ou, eu acho que é melhor eu não ir nesse trabalho, eu acho que é melhor eu não aceitar isso. Eu acho que é melhor eu fazer outra coisa. Porque a ansiedade, ela já está num nível mais elevado e por conta disso, você perde funcionalidade. Então, você deixa de fazer coisas que são importantes ou fica com medo de fazer essas coisas por conta do que você está vivendo, né? Do que você está sentindo. E aí, quando fica esse pensamento o tempo todo rodando na sua cabeça, né? Num looping eterno, aí ele é um pensamento que nasce. De repente, a hora que você vê, você tá pensando em outra coisa, aí fala assim, não, eu não posso ir, por exemplo, hoje trabalhar, porque eu acho que se eu for trabalhar, vai acontecer alguma coisa comigo. E aí, de repente, você liga o noticiário e vê uma notícia de um acidente ou de um incidente. Fala, tá vendo? Ó, eu não fui porque o acidente podia ter sido comigo. Então, a ansiedade, ela faz com que você faça algumas associações que na verdade não tem muito nexo, não tem muito, não tem muita justificativa, né? E por isso que ela só aumenta, porque aí é um pensamento que vai puxando o outro, puxa o outro, puxa o outro, e aquilo realmente vira uma bola de neve. Então, as pessoas ansiosas, elas têm muita dificuldade de lidar com essa questão da incerteza, que nenhum de nós tem, né? A gente tem ali uma rotina, mas não dá pra gente saber o que vai acontecer no nosso dia. Às vezes vão acontecer coisas inesperadas muito boas, você vai ter uma surpresa, de repente você vai ganhar um presente, você vai ganhar uma promoção no trabalho, enfim, né? Alguma coisa assim, vai receber uma notícia boa, mas em alguns momentos também vão acontecer algumas coisas negativas, né? Então, de repente você vai tropeçar na rua e cair, ou você vai brigar, né, com o seu namorado, ou sua esposa, ou seu marido, enfim, né, com a pessoa com quem você está se relacionando. De repente vai acontecer, o seu filho vai ter um problema na escola. Então, são coisas do dia a dia. Mas para a pessoa que é ansiosa, isso causa um sofrimento muito grande, porque ela não sabe lidar, ela tem dificuldade de lidar com essas mudanças e com essas incertezas. Ai, meu filho vai começar na escola, e agora? Será que ele vai bem? Será que ele vai chorar? Será que ele vai ficar triste? Será que ele vai brigar com um amiguinho? Será que ele vai gostar da professora? Então, são pensamentos que são normais, mas para o ansioso, ele tem uma dimensão muito maior, né? Fica muito mais pesado, porque o tempo todo ele fica ali pensando e voltando naquele pensamento que faz com que às vezes ele fique paralisado, né? E aí ele não vai nem para frente nem para trás, ele fica ali só pensando, e isso gera, né, uma ansiedade cada vez maior, até que chega num momento, né, em que a gente consegue diagnosticar um transtorno de ansiedade, que precisa ser feito, né, essa avaliação por um profissional. Então, ou por um psiquiatra, ou, né, quem bate o martelo é sempre o médico, mas o psicólogo, nesse sentido, ele vai fazer algumas avaliações,
né? Vai organizar os pensamentos dessa pessoa, identificar se realmente a ansiedade ela tá no nível mais alto, né, do que o que a gente espera. E vai também, através de alguns testes, né, entender como é que está funcionando aquele, né, esse pensamento que está sendo disfuncional, como a gente chama, né? Que é um pensamento que não traz nenhuma solução de nada, ele só fica ali, né, dando play e volta, e play e volta, e play e volta, e aí a pessoa realmente começa, né, a entrar nesse sofrimento de, nossa, e agora, o que eu tenho que fazer? E aí são tantas ideias que aparecem ali para ela, que ela não consegue escolher uma. E isso é muito angustiante, né? De você não saber o que fazer. Tá tudo bem até agora? Se alguém tiver, né? Tem bastante gente entrando agora, então vou novamente agradecer pela presença, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre ansiedade. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, algum relato, de como a gente descobre, que tipo de coisa que a gente pode fazer, né, para poder entender como é que funciona essa mente ansiosa, né? E como eu disse, a ansiedade, ela vai causar essa dificuldade, né, mental, de muitos pensamentos, de ficar ali acelerado, e muitas vezes a gente não vai conseguir realmente encontrar a melhor maneira de lidar com essas, né, com esses picos de ansiedade. Para quem tem um transtorno, a gente pode até chamar de crise, mas para quem não tem, porque, como eu disse, às vezes a ansiedade, mesmo você não tendo, né, o diagnóstico, às vezes ela tá muito alta, por conta de tudo, né, do cenário da sua vida naquele momento. Então é importante saber, né, identificar isso, porque precisa tratar. Mesmo que você não tenha o diagnóstico, como eu falei, é super importante você buscar ajuda profissional, por exemplo, com um psicólogo, né, fazendo terapia, para que a gente junto possa compreender aquele momento. E o papel do psicólogo é identificar, né, esses momentos, fazer um monitoramento de, então, ó, nessa situação você fica mais ansioso, nessa situação, né, você, né, assim, dá para controlar melhor, e vai buscando estratégias, desenvolver estratégias para que você realmente consiga lidar com esses momentos, tá? Então, deixa eu ver, a Érica Kika tá fazendo uma pergunta aqui. E quando a ansiedade vira estresse ou vice-versa? Então, o estresse, ele é um componente que anda muito junto com a ansiedade. Por quê? Como eu disse, quando a ansiedade ela tá muito alta, é natural você se sentir estressado, se sentir mais cansado. Por quê? Porque fica naquela coisa, né? 1000 pensamentos, um monte de coisa, e não consegue estabelecer uma estratégia, né, para diminuir essa ansiedade. Então, o estresse, ele pode estar associado, não necessariamente que todas as pessoas que são ansiosas, elas vão desenvolver algum sentimento de estresse, mas é muito comum, como eu disse, por conta mesmo de não se sentir bem, né? Então, é natural, mas não é... E assim, agora, quando a gente está muito estressado, nem sempre a gente vai desenvolver ansiedade, né? Porque às vezes é por conta de uma situação muito específica. Então, por exemplo, estou estressado por conta do meu trabalho, né? Tem uma pessoa lá que tá pegando muito no meu pé, eu tenho um chefe que não tá, né, muito, assim, que não tá muito legal, eu não tô com um bom relacionamento, né, nos meus colegas de trabalho. E aí eu tô super estressado, e o estresse, ele traz muito a questão da irritabilidade. Então, quando a gente tá estressado, a gente fica muito intolerante. Qualquer coisinha faz a gente estourar, qualquer coisinha faz a gente discutir, porque você está no momento de descontrole, né, de desequilíbrio emocional. Então, algumas sensações ansiosas, né, podem acontecer quando você está estressado? Sim. Então, você pode, né, poxa, se é específico no trabalho, então, por exemplo, vai chegando a hora de trabalhar, já vai dando aquela angústia, de repente uma falta de ar, né, uma questão de ter o coração acelerado, ou de uma dor de cabeça, mas tudo isso
É o corpo sinalizando que tem alguma coisa que não tá legal dentro daquele ambiente, né? Naquela situação específica. Então, pode ter alguns sentimentos, né, ansiosos, mas não que eles sejam assim, não é uma regra, né? Como eu disse no começo, cada pessoa vai viver e vai manifestar, né, a ansiedade de uma forma muito particular, mas eles podem estar juntos sim, tá bom? Deixa eu voltar aqui que passaram alguns comentários. Michael Ishi, boa noite. A Bruna Mike tá dizendo, boa noite, sinto muita falta de ar, tonturas e um peso muito grande no lado esquerdo. Tomo alprazolam, daí passa. Então, Bruna, é importante, né? Eu não sei se esse medicamento ele foi prescrito quando você estava aqui no Brasil, se ele foi prescrito, né, aí no Japão, mas uma coisa, né, que eu vou falar é que nós, não sei, não posso dizer de outras, né, de outros povos, mas nós brasileiros, nós temos uma cultura, né, de automedicação. Mas quando a gente está falando de ansiolíticos, né, remédios para ansiedade ou antidepressivos, calmantes, todo medicamento que trabalha com o sistema nervoso central, né, que age diretamente no nosso cérebro, é super importante. Na verdade, eu vou falar que é fundamental que seja prescrito e acompanhado por um médico. Por quê? Porque mesmo que, vamos supor, tem um amigo meu que tem um calmante e tal, eu tô muito nervoso, vou tomar. Mas não dá pra gente saber que tipo de efeito aquilo vai dar no nosso organismo. Por isso que é importante, né? Quem já fez acompanhamento com psiquiatra, sabe que às vezes, né? Por exemplo, vou tomar um remédio para ansiedade. Às vezes troca 2, 3 vezes de medicamento até acertar um que seja, que tenha o efeito que a gente espera, né, de diminuir a ansiedade, de reorganizar um pouquinho o funcionamento do cérebro e que não tenha tanto efeito colateral, né, por isso que eu sempre recomendo, né, o psicólogo não pode prescrever, né, a gente não tem habilitação para isso, mas eu posso orientar, então sempre que for usar qualquer tipo de medicamento, né, faça com um acompanhamento médico, tá? E aí, Bruna, eu acho que é importante, de repente, não sei se você faz terapia, mas esse peso, às vezes pode ser de algum incidente que você teve, né, alguma contusão, alguma lesão, mas a falta de ar e a tontura, então assim, como é que a gente faz, né, o diagnóstico? A gente primeiro vai tentar excluir todas as outras possibilidades. Então, a gente recomenda que, né, passe por um clínico. A tontura pode tem a ver com labirintite, então tem que passar, às vezes, por um otorrino, para ele verificar se não tem nada relacionado, né, ao seu sistema respiratório, a questão do seu, né, do labirinto. E aí, excluindo isso, a gente, então, ok, pode ser emocional. Porque, né, eu sempre vou recomendar para as pessoas fazer terapia. Fazer terapia é maravilhoso para qualquer coisa e não precisa ter um problema específico para fazer terapia. Mas quando a gente vem com um sintoma físico, então é importante a gente investigar, né, ir trabalhando sim as questões emocionais, mas também, né, excluir qualquer outra possibilidade fisiológica, né, do funcionamento do seu corpo, para que a gente possa, né, para que você possa ter o acompanhamento mais preciso, né, mais objetivo, tá bom? Então, né, depois a gente pode, se você quiser depois me mandar, né, uma mensagem no Face, @psicóloga Juliana Nakazaki, né, eu vou pedir pro pessoal do Portal Me depois colocar aí o link, aí você me conta um pouquinho mais sobre essas suas sensações para poder te direcionar da melhor maneira, tá bom? Obrigada pela sua participação. Quem mais? MM. Eu faço terapia de barras, caderno de gratidão, escrevo todos os meus medos e agradeço com Ho'oponopono. Sim, todas as
as formas, né? Eu penso que quando você faz alguma coisa que te traz essa sensação de bem-estar, com certeza vai trazer um alívio dos seus sintomas, né? É super importante acompanhar. Eu acho que cada terapia tem a sua validade, né? E é o que te faz bem, é o que faz com que você se sinta melhor. O caderno da gratidão, né? O pote da gratidão, ele é super funcional, né? É uma técnica e estratégia que a gente usa também dentro da terapia, dependendo da circunstância, né? E o importante é se cuidar da nossa saúde mental, que é tão importante quanto a nossa saúde física, né? E ela diz que ela ouve música instrumental também, que legal. O importante é se sentir bem. A Rosana tá dizendo boa noite, de Yokohama, que legal! A Amy tá dizendo que ela toma Depaz no Japão, né? É prescrito pelo médico, mora no Japão. Ah, então ótimo, Bruna. Que bom, né? Que você tem esse acompanhamento e que de alguma forma isso passa. Mas quando a gente fala de transtornos, né, psiquiátricos ou psicológicos, é super importante a gente fazer o combo, né? Que é a utilização, o acompanhamento com o psiquiatra, para tratar essas questões do desequilíbrio, né, biológico. Então o medicamento ele serve para isso, ele serve para regularizar o funcionamento do cérebro e fazer com que você tenha mais recursos, né, mas a terapia que vai desenvolver esses recursos internos, trabalhar com os seus medos, com as suas angústias, para que você consiga lidar melhor com as circunstâncias, né? Então, os dois juntos é o caminho mais efetivo, né, para o tratamento e para melhora, né, dos sintomas, tá bom? Obrigada, viu? A Cristiane Maeda tá perguntando se eu atendo. Sim, faço atendimentos online. Eu vivi 3 anos aí no Japão, de 2016 a 2019, trabalhando com crianças brasileiras, mas também realizando atendimento online de adultos, né? Deixa eu coisar aqui. De adultos na modalidade online, né? Então, como eu falei, eu vou pedir pro pessoal do Portal Me depois colocar o meu link do Facebook, aí vocês podem me mandar mensagem, né, e aí a gente conversa certinho sobre a sua necessidade, porque tem alguns casos que eu recomendo que seja presencial, né, mas a maioria não sendo nada muito grave, né, porque os graves eles realmente precisam desse olhar um pouco mais diferenciado que o presencial traz, mas o restante dá para trabalhar online sem problema nenhum, tá bom? Aí, Cristiane, se você quiser maiores informações, me manda uma mensagem, né, lá no Face e aí eu respondo você, tá bom? A Amy tá dizendo que o reiki é muito bom, né? A Bruna tá agradecendo. Obrigada pela participação de vocês. O Michael Wish tá dizendo: eu tenho depressão há alguns anos. Quando me dá as crises, além daquele sentimento de tristeza e derrota, são centenas de pensamentos ao mesmo tempo. Realmente, como eu estava falando, né, Michael, a ansiedade, que pode estar também associada com a depressão, né, ela pode ali às vezes aparecer por conta de tudo que está acontecendo na sua vida, parecer que você precisa resolver tudo ao mesmo tempo. Mas a gente não consegue fazer isso, né? E não é porque você não é capaz, é porque você é humano e nenhum de nós é capaz de resolver todas as questões da nossa vida simultaneamente. A gente tem que conseguir estabelecer prioridades, é importante a gente entender e validar os nossos sentimentos, de não sentir, como você disse, sentimento de derrota. É super importante trabalhar isso, né? E na terapia a gente faz isso. Por quê? Porque ninguém pede para ficar doente, né? A depressão é considerado pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século. É a segunda doença mais incapacitante do trabalho no mundo. Então é muita gente, né, vivendo episódios ou transtornos, né, relacionados à depressão. E só com o medicamento não vai passar,
né? Porque o medicamento, como eu disse, ele vai regular algumas coisas ali, o funcionamento do cérebro, mas a terapia em conjunto é o que vai te dar essa capacidade de olhar para você mesmo com um pouco mais de gentileza, validando as suas qualidades, né? A gente é sombra e luz, ninguém tem só defeito e ninguém também tem só qualidade, nós temos os dois. E a gente precisa aprender a lidar com isso e aceitarmos como nós somos. Isso facilita muito, né? Inclusive para o tratamento da depressão, de entender que é um momento que, ok, essa é a sua realidade e como é que você vai lidar com isso. Então, dentro da terapia, a gente vai trabalhando esses recursos para você viver melhor, né? Então, se você ainda não faz terapia, né, eu realmente recomendo muito para poder lidar, né, melhor com esses sentimentos que vez ou outra vai aparecer. O sentimento de tristeza, assim como a ansiedade, é normal no ser humano. Muitas vezes a gente vai ficar triste com as situações que acontecem na nossa vida, né? Mas lógico que para a pessoa depressiva, a queda é muito maior, é mais rápido e o sentimento é mais intenso. E é por isso que é importante desenvolver esses recursos para poder estar preparado, um pouco mais bem preparado para esse, né, para quando a tristeza ou para quando a frustração acontecer, porque faz parte da vida, e para que não seja um impacto tão grande, tá bom? Obrigada pela sua participação. A Malu Gata tá dizendo que ela sofre de depressão e é horrível, realmente. Infelizmente, a gente ainda tem um estigma muito grande. Eu vejo que, assim, nos últimos anos teve um movimento de banalização da depressão. Então, qualquer pessoa que estava triste, estava depressiva, às vezes a gente usa esse termo, mas é de uma forma totalmente equivocada e cruel, porque só quem sofre de depressão que consegue mensurar, né, o tamanho da dor emocional que você sente, de realmente ter que brigar com você mesmo para poder levantar da cama, para poder fazer as atividades, para cuidar da família, para cuidar de você. É um esforço muito grande que para as outras pessoas é normal, é do dia a dia, a gente não pensa para fazer. Mas para quem tem a depressão, realmente é muito significativo. Então, por favor, né, sejam mais empáticos, não julguem as pessoas que têm depressão, porque só quem tá ali, né, realmente sabe o quanto está sofrendo. Então, Malu, eu espero que você faça tratamento, né, seja de medicamento, seja de terapia, para que você possa não se sentir sozinha, né, neste momento e ter alguém ali que possa realmente te ajudar, tá bom? Se você não fizer, eu me coloco à disposição pra gente conversar, tá bom? Obrigada, viu? E o Michael tá dizendo, né? O cérebro fica fritando de tanta coisa negativa, inddecisão e insegurança. Como eu disse, forma mesmo uma bola de neve. Então, de repente, você tá pensando em uma coisinha, algo que pequeno, né? De repente, como eu disse, uma discussão que você, né, tem ali com a pessoa que tá ali na sua casa, com a sua família, ou, né, acontece alguma coisa no trânsito ou no caminho pro trabalho, e aí já é o motivo para pronto, né? Vem ali um turbilhão de pensamentos de, nossa, minha vida não é boa, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Ai, será que é pra eu estar aqui mesmo? Acho que é melhor eu mudar, mas aí eu não quero mudar, então, né, realmente vai tomando, né, um espaço gigantesco, e aí a pessoa vai ficando naquela angústia de, ai, não consigo me organizar, esse pensamento não sai da minha cabeça. E aí eu vou, né, daqui a pouquinho falar sobre algumas técnicas que a gente pode usar quando essa ansiedade tá muito grande, tá bom? A Cristiane, eu que agradeço, Cristiane. A Malu tá dizendo, concordo com você, Michael, né? Me sinto da mesma forma. E aí, né, a Amy tá dizendo pro Michael, né, falar algumas indicações, né, de terapia, de reiki, né, que pra ela funciona, então, né, pra gente realmente espalhar, né, essas possibilidades do que nos faz bem, que pode ajudar a pessoa que está próxima a gente, né. E ela dizendo que a depressão não é frescura, né? O Michael tá dizendo que ele vai se informar.
Amar a si mesmo, a Amy tá dizendo, né? Conhecer a melhor gratidão. Então, gratidão é algo realmente muito importante, né? Uma virtude fabulosa que faz com que a gente enxergue a vida de outra forma. E a autoestima e o amor próprio são fundamentais para uma saúde mental equilibrada, né? Para uma vida equilibrada, né? De uma forma geral. Que a gente possa realmente validar os nossos sentimentos e cuidar, né? Da gente em todos os sentidos. A Malu tá dizendo, você é de onde? Atualmente eu estou aqui no Brasil, né? Mas eu morava em Aichi, né? Em Toyohashi. E aí, dali, né, fui fazendo outros contatos. Eu faço as lives pro Portal Me desde 2017. E sempre, né, buscando levar informação, né, de qualidade, informação, sim, com base científica, né, de possibilidade de tratamentos e levando também a informação de que vocês não estão sozinhos aí no Japão, né, existem vários projetos, vários profissionais que fazem atendimento presencial e online, né, que estão aí no Japão, ou de outros profissionais, como eu que estou aqui no Brasil, mas que também faço os atendimentos para as pessoas que moram aí, tá bom? O Maicon tá dizendo que ele não toma remédio nenhum, que ele tomava e ficava pior. Por isso que eu disse, né, Maicon, que é super importante ter esse acompanhamento médico, né? Porque às vezes um medicamento não deu certo para você por conta dos efeitos colaterais. A gente tem um tempo de adaptação desse medicamento ao seu organismo, né? Não é, vou tomar hoje, como por exemplo um remédio para dor de cabeça. Aí você toma hoje e daqui a pouquinho passou, né? O medicamento, o neurotrópico, como a gente chama, né? Psicotrópico, desculpa, que age no sistema nervoso central, então ele vai ter um período de 7 a 20 dias aproximadamente, né, dependendo do organismo, para fazer efeito. Então não adianta, né, às vezes, como eu falo, pegar de repente um remédio que alguém te indicou, né, que não foi um médico, e tomar e achar que o efeito vai vir imediato. Não é assim que funciona. Por isso que precisa da orientação, tá? Mas em comunhão, né, junto com a terapia, para desenvolver todas as potencialidades para lidar, né, com as questões da ansiedade, né, e da depressão. Pessoal do Portal Me, boa noite, muito obrigada pela oportunidade, né, pelo espaço. Sou muito grata, né, realmente por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento e acolhendo vocês, né. A Amy tá dizendo gratidão, eu que agradeço, Amy, né. Ela falou, né, o Mar queria ir num psicólogo, mas aqui onde mora nunca ouviu falar, ou da Wara. Eu vou verificar, Michael, depois você me manda uma mensagem lá pela página, né. E eu vou dar uma olhada, vou conversar com algumas pessoas, verificar se tem algum projeto que atenda aí na sua cidade, na sua região ou próximo. Mas se não tiver, né, e como eu falei, me coloco à disposição para fazer o atendimento online, que ele é tão válido quanto, tá? A modalidade online de psicologia existe há mais de 20 anos e com a pandemia, né, e com a globalização a gente realmente ganhou um espaço muito maior, né, mais ferramentas de segurança de dados, inclusive, para poder fazer um trabalho online de qualidade. Então, me coloco à disposição, tá bom? Mas eu vou dar uma pesquisada e aí eu te falo. A Amy tá dizendo que é um vazio muito grande, né? Realmente tem dias que não são fáceis. Por isso que é importante buscar ajuda, né? Por isso que é importante vocês se cercarem, né, de quem se preocupa com você, de quem te quer bem, mas no fim das contas somos nós por nós mesmos. Então a gente precisa buscar, né, evidenciar o nosso melhor potencial com ajuda profissional para poder não é que não vai sofrer, mas para poder lidar com com esse sofrimento e que o impacto não seja tão negativo, né? Como ela tá dizendo, nós somos sim capazes de nos curar. Eu que agradeço, Maicon, pela sua participação. Malu, obrigada também, né? Então, como vou falar um pouquinho, né? Sobre algumas técnicas que a gente pode usar para trabalhar quando tem uma crise de ansiedade, né? Então, assim, exercícios de respiração são muito poderosos. Por quê? Porque quando a gente fica ofegante, né? O nosso corpo e o nosso cérebro entende que tem algum perigo.
e aí ele fica focado, ele fica tenso, e aí às vezes a gente não consegue, né, escolher o melhor caminho. Quando a gente respira, mas aquela respiração assim, né, e lentamente eu vou, né, expirando esse ar pela boca, eu oxigeno melhor o meu cérebro. E isso, o oxigênio faz com que o cérebro ele comece a se acalmar. Então, quando você não estiver muito legal, quando você começar com aquela sensação de angústia, se afasta, de repente, daquela situação ou daquele grupo, né, que você tá, às vezes, de amigos, que algum assunto que surgiu ali reverberou em você e fez com que você se sentisse daquela forma, e busca um lugar mais tranquilo e faça os exercícios de respiração por pelo menos 1 minuto, né? Inspira bastante, enche bem o pulmão de ar, conta 1, 2 e aí começa a expirar o ar pela boca lentamente. Isso super funciona. Funciona para todo mundo? Não tem uma coisa que é global, né? Todo mundo funciona. Mas experimente, não custa nada você fazer esse teste, né, do exercício de respiração. E tem várias outras coisas, tem mentalizações, né, como a Amy falou, né, você pode orar, né, tentar tranquilizar a sua mente através de uma oração, mas também tem uma estratégia que a gente utiliza, que é de mudar o foco. Então, por exemplo, eu estou ali na minha casa, vou sair para trabalhar e de repente, pá, me deu uma crise de ansiedade, né? O que eu posso fazer? Eu vou sentar num lugar tranquilo, né? Qualquer lugar da sua sala ali, vou usar a sala como exemplo. E você vai começar a nomear exatamente tudo que você tá vendo. Então, bom, tem uma televisão preta em cima de uma mesinha branca, marrom, bege, preta. Tem um controle remoto, tem um quadro na parede de um navio, tem né, por exemplo, aqui uma mandala pendurada, eu tenho um cabide, eu tenho, entende? Por quê? Porque aí você começa a mudar o foco do que você está pensando. E aí você vai nomeando absolutamente tudo, ou você vai contando, né? Quantos itens tem na sua sala? Quantos itens tem na sua cozinha? O que tem dentro do seu quarto? Tem um travesseiro, tem uma cama, tem um lençol amarelo, tem um lençol azul, tem um futon, tem um abajur, tem uma lâmpada, tem um porta-retrato, né? E isso, pra quê? Isso você pode fazer com qualquer coisa, a qualquer lugar, né? De repente tô indo pro trabalho ali no metrô e me deu uma crise de ansiedade. Começa a contar quantas pessoas tem no seu vagão, né? Começa a contar qual a cor de cada sapato das pessoas que estão ali. Olha pra fora, quantas árvores, quantos carros amarelos, quantos carros brancos, quantos carros pretos. Por quê? Porque aí você vai criando uma estratégia de mudar o foco da sua mente. Então, quando você fala, não, eu vou contar tudo que tem aqui ao meu redor, o cérebro para. Por quê? Porque você deu uma tarefa para ele, né? Então a gente fala, não, agora eu preciso contar. E aí você vai contar. Agora eu preciso nomear, agora eu vou nomear. Vou descrever, né? Então essa é uma estratégia que a gente pode utilizar, né, em qualquer ambiente. Você não precisa de nenhum material específico e que pode diminuir, né, esse sentimento de ansiedade, né? Além das técnicas e outras questões que a gente vai trabalhando em terapia como estratégias, porque como eu disse, como não existe nada que seja global, né, funciona para todo mundo, na terapia você vai desenvolvendo os recursos que são bons para você, né, que são específicos. Para algumas pessoas essa coisa da respiração causa mais agonia, então não vamos fazer, né? Mas se não tentar, também não tem como saber se isso é bom para você, se isso funciona ou não funciona. Por isso que, né, o acompanhamento psicológico e terapêutico, né, nos casos de ansiedade, de depressão, é fundamental, porque é específico, é personalizado. A gente vai desenvolver estratégias que funcionam para você e que às vezes para o seu amigo que tá vivendo a mesma coisa não vai funcionar, né? Então, por isso que é importante. Mas essa dica do nomear, ela funciona bastante, né? Então, é uma dica não, né? Uma ferramenta que vocês podem utilizar, né? A Amy tá dizendo que é importante evitar notícias de televisão que não tenham conteúdo bom.
pois, né, o que ouvemos e vimos podem nos deixar ruins, né? Isso é muito verdade. Nós temos influência direta do nosso ambiente. Então, né, vou dar o exemplo da pandemia. Todo mundo ficou com muito medo, né? Porque a gente não sabe muito ainda tem muitas dúvidas, né, que pairam no ar com relação ao coronavírus. E aí, cada vez que a gente ligava a televisão e ia aumentando o número de casos, aumentando o número de óbitos, de perdas, e aí as novas variantes, isso vai fazendo com que a gente tenha mais medo. Não tô dizendo que a gente tem que, né, ficar alienado ali, não ouvir absolutamente nada a respeito, não é isso. Mas você precisa equilibrar, você precisa, ok, se informar, porque é super importante estar informado num momento como este, mas também não ficar aquela coisa de ver o dia inteiro, de assistir o dia inteiro sobre isso, porque isso vai causar uma angústia muito maior, né? Então, realmente é importante ter esse filtro, né? A Malu tá dizendo, estou em Haiti, mas amanhã estou indo para São Paulo. Vou ficar 10 meses com a minha família e espero que eu consiga voltar melhor. Malu, te desejo uma ótima viagem, né? Que você realmente consiga ficar bem. Me manda uma mensagem, né? A gente conversa enquanto você estiver aqui. Eu vou fazendo algumas indicações para você, porque é super importante, né? A família e a rede de apoio em qualquer coisa que a gente esteja passando de dificuldade, principalmente, né? Nessas questões de sofrimento, a tendência que a gente tem é de se isolar, né? É de não contar pra ninguém que a gente tá sentindo, seja porque a gente tem vergonha, seja porque a gente tem alguma dificuldade, mas nos cercar, como eu disse, das pessoas que nos querem bem, é super importante, né? Ninguém pede pra ter nenhum tipo de doença, a gente faz inclusive o possível pra não adoecer, mas às vezes acontece, né? E a gente precisa, é muito bom ter alguém que possa ali te dar um colo, né? Bater um papo, conversar um pouquinho, porque isso também vai aliviando, né? Essas sensações, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Amy tá perguntando qual é a próxima live. Muito obrigado, Maicon, eu que agradeço. O Hiroyuki Muramatsu está dizendo que como lidar com a ansiedade é tapar o sol com a peneira. Bom, respeito o seu jeito de pensar, não sei qual foi o objetivo, né, desse seu comentário, no sentido de ou você não acredita, né, que é possível lidar com a ansiedade e ok, né, como você mesmo falou, é seu jeito de pensar, mas eu posso te garantir que é possível sim. Os transtornos, tanto de ansiedade quanto de depressão, eles são crônicos, né? Então, vira e mexe, a pessoa vai ali ter, né, algum sentimento um pouco mais intenso. Mas não significa que você não pode ter qualidade de vida, mesmo sofrendo de ansiedade, mesmo hoje estando no momento, né, de depressão que está muito difícil. Por isso que o atendimento personalizado, individual e profissional, ele é fundamental para realmente encontrar a melhor estratégia para lidar com esses sentimentos, né? E com essas sensações. Obrigada pela sua participação. A Rosana Teruonda tá dizendo, eu tenho ansiedade e pânico por conta de excesso de estresse, mas estou fazendo tratamento com psiquiatra faz alguns anos. No começo tomava medicamentos fortes, mas hoje aos poucos está diminuindo e tomando medicações menos fortes. Tem dias que fico muito deprimida, mas o médico diz que não é depressão. E deprimida por conta da ansiedade. Faço o EFT, uma vez por semana. Esse exercício de respiração é muito bom. Uso muito quando começa a dar falta de ar e coração acelerado. E saio do local, assim consigo, às vezes, evitar ataque de pânico. É isso mesmo, né, Rosana? Muito obrigada pela sua participação. Realmente, né, a gente, como eu disse, vai trabalhando, né, de acordo com a sua necessidade e desenvolvendo técnicas para você saber lidar com quando acontece, né, uma crise de ansiedade. Então, cada um vai lidar de um jeito, por isso que cada um precisa desse acompanhamento individual para saber como lidar e desenvolver essas técnicas. Às vezes, num primeiro momento, não vai dar muito certo, não vai ser 100%, mas conforme o tempo vai passando e você vai praticando, as coisas tendem a melhorar, né?
E geralmente, às vezes, como a gente tem ainda um pouco de preconceito, né, com relação a cuidados da saúde mental, a procurar um psiquiatra, um psicólogo, falar, imagina, isso é coisa pra doido, né, eu não sou, eu tô bem. Mas às vezes a gente com isso não considera e não valida os sinais que o nosso corpo e o nosso emocional está dando, né? Então, a partir do momento que você começa a sentir que tem alguma coisa que não tá muito legal, já procure ajuda. Não fique esperando ficar muito grave, né? Porque depois, como né, a Rosana falou, muito provavelmente ela teve que entrar com um medicamento muito forte, porque né, a ansiedade estava ali no limite, para um surto, né, para alguma coisa mais grave, e que agora com o tratamento consegue ir diminuindo, e a intenção não é que a pessoa fique dependente de medicamento e nem de terapia para a vida inteira, não é isso, né, mas que naquele momento em que os sintomas acontecem, você já aprenda a lidar com eles para conseguir, como eu disse, seguir a vida da melhor maneira possível com qualidade, né. Então, muito obrigada, viu, pela sua participação. Ele tá, né, o Hiroki tá dizendo, se não tiver uma pessoa com ansiedade e explicar os pontos na hora que ataca, a pessoa que não tem vai explicar e não vai se familiarizar. Por isso que é importante a gente levar informação, né? Porque realmente, para quem não tem ansiedade, é difícil conseguir entender que aquela situação causa isso para a pessoa. Mas cada um tem, né, cada um de nós tem a possibilidade de saber o quanto aquilo é impactante, né? E é por isso que é importante buscar, né, informação profissional. Né, ele tá dizendo, por exemplo, a doença vai ser a mesma, então vai ser a mesma crise. Não necessariamente, né? Como eu disse, para cada pessoa é de um jeito. E o gatilho para a crise de ansiedade também é de cada um. Mesmo que seja para duas pessoas, por exemplo, o ambiente de trabalho, a forma como sente é diferente. E é por isso que precisa realmente desse acompanhamento, né? Se o cérebro acostumar com essa técnica, acabar virando um tipo de toque, aí complica. Não vejo que existe essa possibilidade não, Michael, né? Porque, como eu disse, não é uma estratégia só que a gente desenvolve, são inúmeras, de acordo com a situação que essa crise de ansiedade, ela aparece, né? Então, é uma estratégia e, como eu disse, aos poucos, né, a crise vai sendo controlada de uma forma mais rápida, mais eficaz, e aí você não necessariamente precisa utilizar isso todo o tempo, né? Resumindo, tem doença X, a pessoa tem a doença X também. Eu sei que o que vai acontecer é passar por várias vezes. Realmente, eu penso que o que pode acontecer é uma compreensão. Então, a pessoa que tem depressão compreende a dor que a outra pessoa depressiva também sente, mas como cada um vai lidar e vai responder às situações, é muito diferente, né? Muito particular. Por isso que é importante, né, que a gente tenha tenha o conhecimento, né, para poder lidar com isso da melhor maneira, né? A Amy tá dizendo que demorou anos para voltar à depressão, né? Então, realmente... Não, mas eu não tô achando que você tá me criticando, não, Hiroki. Muito pelo contrário, a gente tá aqui para compartilhar informações, né? E né, o fato de você compartilhar como você pensa é ótimo. Eu agradeço. A Amy tá dizendo que demorou anos para voltar à depressão. Como eu disse, é uma doença crônica, mas ela tem oscilações. Então, pode passar muito tempo estabilizada e conforme as coisas da vida vão acontecendo, de repente uma perda muito significativa, né, uma frustração muito grande, pode trazer, né, os sintomas da doença novamente. E aí você, né, de repente tem que retomar medicamento, tem que retomar a terapia para poder, né, se reciclar naquelas estratégias e lidar da melhor maneira, né. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, né, o pessoal do Portal Me, como eu falei,
Elas colocaram aí, né, a minha página. Se vocês depois tiverem alguma outra dúvida, quiserem tirar, né, fazer alguma pergunta no particular, fiquem bastante à vontade. O que, né, eu quero passar nessa live é que existe possibilidade de tratamento para ansiedade, existe possibilidade de você lidar melhor com esses sentimentos e essas sensações, e que por isso é importante procurar por ajuda profissional, para que a gente possa ter, né, o desenvolvimento dessas estratégias, para que a gente possa compreender melhor o que nós estamos sentindo e para realmente fazer, né, o que é possível, né, de compreender por que tá passando por aquilo. A ansiedade, ela é um transtorno que realmente ela é incapacitante em alguns momentos. Se ela, né, não for cuidada, ela pode, né, evoluir para uma crise de pânico, uma síndrome do pânico, uma fobia social, e é por isso que é importante tratar a partir do momento que você vê que tem alguma coisa ali que não tá legal, que você está com dificuldade de lidar. E isso não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, né, uma característica da doença, e a gente precisa cuidar da melhor maneira possível, tá bom? Gente, muito obrigada, né? Hoje a live foi maravilhosa pela participação de todos vocês. Quero agradecer de novo o pessoal do Portal Me pela oportunidade. Se vocês têm algum tema que vocês querem, né, que a gente traga aqui, coloquem aí nos comentários as sugestões de tema para que a gente possa, né, levar a informação que vocês desejam. E espero vocês na próxima live. Assim que eu tiver a data, né, já certinha e o tema, coloco aqui para vocês. Me sigam lá no Facebook, né, e sigam o pessoal do Portal Me, para que a gente realmente possa, né, sanar as dúvidas de vocês e prestar esse serviço com a melhor qualidade. Um ótimo final de semana para todos. Novamente agradeço pela participação e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!